Este momento da palavra de Deus é o momento que eu chamo a atenção para você que está fazendo qualquer atividade. Pare neste momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto deseja. E nós separamos aqui uma palavra abençoada para você nesta noite, neste começo de noite. E não é preciso você abrir a sua Bíblia, e basta apenas você acompanhar a leitura do que nós iremos falar aqui com você, porque eu tenho certeza que este Deus vai estar falando ao seu coração. Se tem uma das coisas que Deus ama, é falar com as suas criaturas. E este Deus com certeza vai estar falando com você. E hoje nós queremos falar no livro de Êxodo, capítulo 2, e o versículo 11. É uma leitura, é uma dinâmica que nós fizemos do 11 ao 25, mas nós não iremos ler todo esse texto. Eu quero ler apenas um versículo e nós iremos sim falar em cima desta passagem abençoada em nome de Cristo Jesus. E está escrito assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Até o versículo 25, depois você lê com calma. E nós queremos, se fôssemos dar um tema a esta pequena reflexão, nós chamaríamos Deus, o principal agente da salvação. Salvação é algo que não está no meu coração, que não está no seu coração, mas que esteve primeiramente no coração de Deus antes que tudo isso aqui acontecesse, meu amado. Aí sim começou a brotar no meu coração, começou a brotar no seu coração, porque está escrito que Jesus foi que nos amou primeiro. Não foi eu e você que decidimos amar a Cristo. Ele foi quem nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, o amor dele transborda de uma tal forma que jamais nós iremos entender. E o livro de Êxodo, ele trata da redenção do povo israelita. É um detalhe muito importante que não podemos esquecer, e sobre isso que queremos falar nesta pequena reflexão com você. A libertação do povo hebreu escravizado no Egito naquela época nos mostra uma figura clara da redenção efetuada por Deus em prol da sua igreja nos dias de hoje, tirando da escravidão do mundo. Faraó naquela época ele tipifica Satanás, que desfere toda a sua ira contra o povo de Deus, na tentativa de mantê-lo a todo tempo sobre o seu domínio. E a redenção é uma resposta de Deus ao clamor daquele povo. Deus tinha um propósito em libertar o povo de Israel do cativeiro. Israel seria a sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Você sabe o que é isso? Quando Deus diz isso, em capítulo 3 e versículo 19 do livro de Êxodo, Deus ele chega a chamar o seu povo de propriedade peculiar. Deixa eu falar isso aqui para você. Imagina só a sua identidade. Deixa eu colocar um exemplo para você entender. Imagina só a sua identidade, o número do seu CPF, a sua habilitação. É algo peculiar seu que no mundo todo ninguém jamais vai ter. A sua íris nos seus olhos, a sua impressão digital, o jeito como você fala, o jeito como você se comporta, o jeito como você reage às circunstâncias, são coisas peculiares suas, que ninguém jamais vai tirar. Ninguém jamais vai ter a tua mesma identidade, senão é falso. Se alguém tiver, é falso. Ninguém jamais vai ter a tua mesma impressão digital. Se alguém tiver, é falso. É isso que Deus estava falando para aquele povo. Se vós vos voltardes a mim, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, a minha propriedade peculiar.
Ninguém vai ter um outro de você para Ele. Só Deus tem o original, que é você. Só Deus tem você como propriedade peculiar dele. Você consegue entender isso? Você consegue entender Deus falando para você que você é dele e que ele é seu? É essa a maravilha da redenção, da proposta de Deus para com os seres humanos. Mas para que isto acontecesse, meu amado irmão, Deus permitiu que o povo fosse oprimido até gemer sob a servidão de Faraó. Isto os levaria a clamar a Deus, e Deus teria então a oportunidade de entrar em ação. Como alguém já disse, o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Deus também, Ele ama as circunstâncias que o ser humano se encontra, a situação, o desespero. Aí você pode estar dizendo: mas pastor, como é que você diz que Deus ama essa circunstância? Porque às vezes o próprio Deus, Ele coloca essas circunstâncias em nossas vidas, no meio à humanidade, para que a humanidade venha a entender que só Ele é a salvação para todas as suas mazelas. Jesus Cristo, seu Filho, foi a propiciação dos nossos pecados. Só esse Jesus Cristo tem o poder de mudar a tua história. Você lembra quando Deus propôs a Abraão? Quando ele disse, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, os patriarcas. Eles todos já haviam morrido há séculos. No entanto, Deus manteve o seu compromisso de redimir o povo da escravidão. O nosso Deus, dentre muitas características que Ele tem, grave no seu coração, Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Por isso, até nós, os que cremos, receberemos as promessas feitas a Abraão há muitos e muitos e muitos anos atrás. A redenção, meu amado irmão e minha amada irmã, é um ato de misericórdia de Deus para com todos nós. E não é um privilégio nosso, é um privilégio de todos os nossos familiares, como está escrito lá em Atos, capítulo 16 e versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Podemos contemplar o sentimento que Deus teve ao lermos o texto em questão que nós falamos. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus não atentou para o que faziam, nem para o que diziam entre si. Grave isso no seu coração. Também não atentou Deus para o pecado daquele povo, mas atentou Deus para a sua condição, quando voltaram-se para Deus e buscaram a Deus de todo o seu coração. A nossa redenção foi também um ato de misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, como está escrito lá em Efésios capítulo 1 e versículo 7, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Não importa a circunstância em que você se encontra, o que importa é a situação de você reconhecer que Deus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você crê que Ele pode mudar toda e qualquer circunstância em que você se encontra, Ele te garante que você vai ser propriedade peculiar e exclusiva dEle. Ou seja, ninguém mais terá você.
Ninguém mais terá propriedade sobre a sua vida, porque Deus será o dono da sua vida. Deus será o Deus que irá mudar a circunstância da sua vida, porque Ele é a tua salvação por completo, e não só para você, mas para todos os seus familiares, porque a bênção que Deus dá a você, Ele dá a todos os seus familiares. E Deus quer te ver feliz. Deus quer que você viva feliz. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o teu cativeiro, como aquele povo lá no Egito estava clamando a Deus, porque Faraó estava oprimindo a vida dele. E talvez essa situação em que você se encontra está oprimindo a sua vida. Deus quer te dar liberdade. E liberdade só encontramos em Cristo Jesus. A Bíblia fala em João capítulo 8 e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu tenho certeza que Jesus Cristo vai libertar a tua vida em nome de Cristo Jesus. E se você crê nessas palavras que foram ditas aqui, que eu tenho certeza que não são palavras ditas ao ar, mas com endereço a um coração, e o Espírito Santo de Deus sabe para quem Ele está falando neste momento. E eu quero te dizer, coloque a mão no seu coração, pare tudo o que você estiver fazendo e faça esta oração comigo, dizendo: Papai do céu, perdoa os meus pecados, toma-me em tuas mãos, muda a minha história e a história dos meus familiares. Eu não posso mudar a minha vida, eu não posso mudar as circunstâncias em que eu me encontro, mas eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso para mudar, para reverter toda e qualquer circunstância. E eu Te aceito em minha vida, eu Te aceito em minha casa. Muda minha história em nome de Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você fez esta oração do fundo do seu coração, creia que Deus já perdoou todos os seus pecados.